Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça. Sou Alex Brito. Hoje nós estamos aqui para plantar milho. Vamos dar dicas super especiais para vocês. Eu estou com convidados, o pessoal da Escola Família Agrícola de Anagé. Na verdade são os alunos de segundo e quarto ano que estão fazendo um estágio. E nós vamos bater um papo sobre plantio de milho. Vou ensinar sobre espaçamento, quantidade de grãos por cova e tudo isso. A adubação vai ser colocado nesse vídeo. Então acompanhe esse vídeo para que você também aprenda como fazer aí o plantio do milho desde o início até a primeira cobertura. Vamos ensinar para vocês. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixem um like e também compartilhem os nossos vídeos. Então pessoal, já estou aqui com eles. Primeiro eu gostaria de falar sobre o preparo de solo que eu fiz aqui com o milheto. O milheto é essa plantinha, ela aqui nós já capinamos, ela já está dessecando aqui no chão. Nós não utilizamos nenhum dessecante, preferimos fazer na enxada mesmo. Dá um pouco mais de trabalho, porém é melhor para o solo. E o que acontece? Eu vou falar aqui que esse milheto, talvez o pessoal também já saibam até mais do que eu sobre isso, mas o milheto ele tem a função de pegar os nutrientes que está na parte profunda do solo, principalmente o potássio, e trazer para cima para reciclar. Ou seja, quando você aduba, plantei milho aqui, um dos fertilizantes mais utilizados é o potássio. Só que com a molhação, com a chuva, esse potássio ele desce para as partes profundas da terra, ele lixivia. Então você precisa trazê-lo de volta para não perder. E o milheto ele faz isso, ele consegue dispor suas raízes até 3 metros de profundidade. Então ele puxa esse potássio para cima, fazendo com que já fique disponível para o próximo plantio de milho. Como isso é fantástico, não é não, Jó? É verdade. Interessante o assunto aí sobre o milhete aí. Muito bom. Outra coisa que o milhete faz, que nós estamos vendo aqui, é que é a cobertura do solo. Ou seja, com essa cobertura, vocês vão evitar ou gastar mais água. Além do que, esse milheto aqui ele vai se decompor ao passar do tempo e vai liberar mais nutrientes no solo. Então por isso que é importante estar sempre fazendo essa rotação de cultura. Não plantar o milho várias vezes seguidas. Na verdade deveria ser, plantou o milho, já plantar outra cultura, não o mesmo. Ou milheto ou feijão, que também vai disponibilizar nitrogênio no solo, que é importante. Feijão andu, feijão de corda, feijão carioquinha, qualquer tipo de leguminosa vai fazer esse serviço com nitrogênio. E aqui com o passar do tempo a gente vai plantar milho de novo. Quando a gente plantar o milheto, então essa cobertura vai ficar mais espessa e cada vez vai melhorando mais o solo. Roberto já está abrindo as covas. Manuel Messias, que a gente conhece como Cuca, também vai ajudar. E nós vamos falar agora sobre espaçamento. Espaçamento de milho. Vocês perceberam assim alguma coisa diferente do tempo dos nossos avós? Qual é a diferença? Vocês já viram a gente abrir as covas? O espaço menor. Lembra você que aqui já plantou milho, o Jó já plantou? Como é que você plantava lá, Jó? Lá o plantio de milho era diferente, era 4, 5 negócios por semente por negócio. Por cova. E aí o espaçamento era 1 metro, 1,5 metros de uma planta para outra, né? Era verdade, aí perdia bastante espaço e a quantidade de plantas também disputava bastante, então acabava que não saía um milho com tanta qualidade. Porque quanto mais plantas, vai ter mais competição. Imagine aí, 5 plantas numa cova é a mesma coisa que 5 pessoas para comer um prato de comida. Aí aquele que for mais esperto acaba comendo um pouco mais, mas falta comida, não dá para alimentar todo mundo. E aquele milho ele vai sentir, não vai produzir como deveria. Além da competição por luminosidade, imagina 5 plantas juntas, uma fazendo sombra para a outra, vai competir por luz do sol. E nós sabemos que o milho ele precisa muito da luz solar para poder se desenvolver. Quanto mais luz solar tiver, maior período do dia, mais a planta vai desenvolver. Então aqui nós plantamos no espaço de 20 centímetros, 20 e 25 centímetros por 1 metro de largura. Laísa vai aproximar aqui. Aqui, a gente vê menos de 1 palmo a distância. Pode aproximar aqui, Laísa, por favor? Meu palmo são 22 centímetros, mas a gente vê que ele está um pouco menor. 20 centímetros, 20 e 22 centímetros e no espaçamento entre linhas de 1 metro. Isso daqui vai dar uma população de aproximadamente 50 mil plantas por hectare. Aqui nós plantamos tanto para silagem quanto para vender verde. Então, para vender verde, se você
adensar mais, não vai dar umas espigas com tanta qualidade, porque também haverá essa competição. Se for apenas para silagem, pode adensar um pouco mais, você vai conseguir uma matéria seca, né? Você vai conseguir mais matéria na hora da silagem, porém as espigas vão ficar um pouquinho menor. Agora, minha gente, nós vamos para o plantio. Nós estamos com adubo que é o super fosfato simples. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de utilizar. Eu já utilizei tanto o MAP, quanto o 636, quanto o Top Phos. O super fosfato simples, eu acho ele muito pobre, a quantidade de fósforo dele são apenas 19%, enquanto o MAP tem 52% de fósforo e 11% de nitrogênio. Então é um adubo 3 vezes mais potente. Então você vai precisar gastar bem menos adubo para uma quantidade, para uma área. Um MAP desse aqui, a cada 100 kg a gente vai ter 19 kg. Então você vai precisar de uma quantidade muito grande. Enquanto o MAP não, o super simples vai ter 19 kg. Enquanto o MAP você vai ter 52 kg em 100 kg. Você vai precisar de uma quantidade bem menor, vai facilitar o serviço, né, o manejo. E além do mais, ele é mais puro. Agora a vantagem do super simples é que ele contém cálcio. E isso também vai ajudar no desenvolvimento de raízes da planta. Então o cálcio ajuda, porém eu acho muito pobre, mas a gente vai utilizar, vai aumentar a dosagem. Nós vamos estar utilizando uma medida, e quem vão plantar vai ser eles, viu? Uma medida de 20 gramas de fósforo por semente, que é o que nós vamos dizer que a gente vai plantar uma semente por cova. Jó vai pegar aqui a semente, a adubação, e vai mostrar para vocês como é que faz. E outra coisa interessante é que o super fosfato simples, você pode plantar a semente junto com ele, não dá problema nenhum na germinação. Isso é tranquilo quanto a isso. Pode jogar. Aqui, ó, você pode jogar todo o adubo e depois vir com uma semente, não 4 como nossos avós plantavam. Uma semente, jogou aproximadamente 1 centímetro de terra. 1 centímetro de terra por cima já é suficiente para poder essa semente germinar. Ela germina muito fácil. Você pode ver, não precisa ser muita terra. Se você cobriu aqui, ela já vai nascer. Não tem problema, não precisa ser um monte de terra. Aqui nós estamos plantando milho Biomatrix 3066. Porém, quando ele começar a nascer, vai ficar mais fácil para os pássaros arrancarem tudo isso. Aqui na fazenda só entra ração e suplemento mineral Moinho Sertão Forte. Por isso meus animais estão assim, bonitos e bem alimentados. Ouviu? Eles aprovam o que eu estou dizendo. Moinho Sertão Forte. No campo, conte com a nossa força. Agora nós vamos falar sobre o sistema de irrigação. Essa área a gente está irrigando por aspersão. Claro que nós temos outras áreas que são por gotejamento. Eu já tenho um vídeo, inclusive, falando as vantagens e as desvantagens da aspersão. Vou deixar no card para você clicar, assistir lá, depois você volta para cá e também vai estar na tela final. Algumas coisas nós temos que saber sobre a aspersão. Uma das coisas é que os milhos, eles ficam, hoje os milhos são bem mais altos, né, Jó? Antigamente o milho ficava mais ou menos que altura? Baixinho, né? Mais baixo que Para chegar a 2 metros era difícil. Era difícil. Só que hoje os milhos bem cuidados, eles chegam a 2,40 metros até um pouquinho mais. Ou seja, nós temos que ter um aspersor de pelo menos 2,5 metros de altura. Porque quando o milho crescer, ele não vai passar do aspersor e impedir que o aspersor jogue a água, disperse a água na área toda. Então tem que ser um aspersor maior do que o milho pode alcançar. Esses aspersores são de 3.000 litros, 3.000 e alguma coisa por hora. Ele joga um raio de 12 metros, ou seja, 12 por 12, 24 metros. Só que a distância entre eles não pode ser de 12 metros. Tem que ser pode ser até de 12 metros, não mais, porque as águas têm que se encontrarem. Elas têm que se cruzarem. Aqui eu implantei com aproximadamente 8 metros de distância um do outro. Dá para observar aproximadamente 8 metros. A água daquele, ela vem até na metade do outro, então consegue dar uma molhação melhor. O de baixo que vocês estão vendo já tem um pouquinho mais, 12 metros, que é a extensão máxima. Só que aquele aspersor de lá, ele joga 15 metros de raio, por isso eu coloquei um pouquinho mais. E aqui molha com 6 aspersores essa área, que vai pegar aproximadamente 3, 4 mil plantas, né? Essa área que tem aproximadamente 60 metros por 15,
vai pegar mais ou menos isso. Não fiz os cálculos, se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vocês relevam aí. Então é isso. Posteriormente a gente vai fazer sobre o sistema de gotejamento, que também é mais eficiente. A dificuldade, olha para vocês, vocês estão vendo que o vento, né? Nós estamos no mês de agosto e aqui no Nordeste, aqui nós estamos na Fazenda Baixinha, município de Aragé. A gente vê que o vento em agosto é forte, então você tem essa dificuldade. O vento ele vai dificultar você a estar irrigando, porque ele vai direcionar o jato para um lado e o outro vai ficar mais curto. Então tem essa dificuldade que vai estar explicando no vídeo que eu falei para vocês. Não vou dar spoiler para vocês irem lá assistir o outro, para assistir os dois vídeos, não é isso? E aqui eu coloquei um registro individual. Mostra aqui, Laís, faz um favor. Eu pus um registro individual, mas se você pôr um registro geral também vai funcionar muito bem, até melhor. É porque eu já tinha esses aspersores feitos, aí eu só reutilizei e aí já está aqui com um registro individual. A irrigação, aqui nós temos o cano de 50 milímetros. Esse é um cano de 50 milímetros. Ele vem, nós estamos captando essa água aproximadamente 1 km daqui, tá bem longe. Um motor bomba de 10 cavalos, é uma bomba elétrica trifásica, 10 cavalos de aproximadamente 30 mil litros de água por hora. Ela vai estar jogando aqui a essa distância. Enquanto os meninos ali, o pessoal está se preparando para plantar, eu vou explicar para vocês que a gente, para poder fazer as linhas bem retinhas, dá para ver, a gente utiliza um fio de nylon, estica, coloca no espaçamento de 1 metro e aí faz as linhas bem certinhas para o milho não ficar todo torto, ficar mais aparente. Aqui nós já temos um outro milho plantado. Esse daqui é o Biomatrix 904, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a gente fazendo a primeira cobertura dele com adubação nitrogenada. Quando não estou no campo, é aqui que você me encontra. O Moinho Sertão Forte tem ração animal, suplemento mineral e todo tipo de produto agro. E isso não é conversa para boi dormir. Moinho Sertão Forte. No campo, conte com a nossa força. É porque eu fico nervosa do jeito. Eu fico normal, senão lá em câmera. E agora, minha gente, nós vamos fazer a adubação, a primeira cobertura nitrogenada. Nós vamos fazer entre a V3 e a V4 do milho. Ou seja, são 3 ou 4 palhas verdadeiras. São palhas totalmente abertas que a gente dá para ver o anel. Esse aqui está na V4. Então é nessa fase onde o milho ele vai desenvolver o seu potencial produtivo. Ou seja, se ele sofrer qualquer estresse aqui, esse milho já não vai recuperar, já não vai dar a produção da forma que a gente deseja. Essa adubação a gente faz nitrogenada, como eu já disse, né? Existem algumas fontes de nitrogênio. Existe a ureia, que é uma fonte mais rica de nitrogênio, mas nós vamos estar fazendo aqui com o sulfato de amônia. Ele tem só 19% de nitrogênio, enquanto a ureia tem quase 50%, 48%, praticamente aí 2,5 vezes a quantidade. Por isso que, se fosse a ureia, a gente iria fazer 1 grama por planta. Aqui nós vamos fazer por volta de 2,5 gramas, porque ela tem menos. E a gente nunca faz, eu peguei essa medidinha, a gente nunca faz ela em cima da planta. A gente sempre deixa um espacinho de 5 centímetros aproximadamente para poder não dar problema de fito, né? Desse adubo causar algum problema aí na nossa planta. O pessoal vai fazendo aqui a adubação agora, aí de 5 centímetros e pronto. Daqui a pouquinho eu irrigo e já vai estar pronta aqui a nossa adubação e depois, posteriormente, a gente vai fazer as próximas.